Se você é escritor iniciante, especialmente de plataformas literárias digitais, e seus livros não estão indo pra frente, provavelmente você já se perguntou onde eu estou errando. Mas não se preocupe, porque cometer erros é perfeitamente normal. O importante é identificá-los e corrigi-los. E é por isso que nesse vídeo eu te conto 6 erros muito cometidos por escritores iniciantes, para que você possa começar a evitá-los. Olá, eu sou a Ká e bem-vindos ao Reticências, o canal onde eu te ensino a transformar essa paixão por livros de ficção em dinheiro. Concentrar excesso de informações. Quando você escreve um livro, você está criando um universo que é somente seu e dos seus personagens. E é claro que você vai querer inserir o leitor nesse universo. E aqui a gente pode estar falando de mundos inteiros criados para um livro de fantasia, ou até o escritório onde o protagonista do seu romance contemporâneo trabalha. O problema é quando o autor ele sente a necessidade de explicar todos os aspectos desse universo de uma vez só, especialmente no começo do livro. Se essas informações elas realmente são relevantes, elas são importantes de serem passadas, você pode fazer isso de uma forma mais natural no decorrer da história. Caso contrário, você só vai estar sobrecarregando o leitor de informações e fazendo com que ele não consiga se envolver de fato com a sua trama, porque a sua narrativa ela vai ficar um pouco tediosa. Limitação de vocabulário. Esse erro é perceptível indo para 2 extremos. O primeiro é quando o autor se torna extremamente repetitivo e usa a mesma palavra 10 vezes em um único parágrafo, por exemplo. Já o lado oposto é aquele autor que ele quer fugir do simples, que é muito funcional, e ele acaba tentando buscar sinônimos para tudo, porque ele acha que uma linguagem mais rebuscada vai ficar mais legal, só que na verdade ele acaba parecendo o Joey Tribbiani escrevendo uma carta de recomendação. What was this sentence originally? Oh, they are warm, nice people with big hearts. And that became, they are humid, prepossessing Homo sapiens with full-sized aortic pumps. Yeah, and hey, I really mean it, dude. Em ambos os casos, isso acaba deixando seu livro confuso de ser lido e sem fluidez. Descrições desnecessárias. Aí ela acordou, foi até o banheiro, fez xixi, escovou os dentes, tomou um banho rápido, voltou pro quarto, trocou de roupa. A roupa que ela tava usando era... Não, né, gente? Isso para. Descrições mais detalhadas, elas são importantes quando elas fazem sentido dentro da narrativa. Se a sua personagem, por exemplo, ela vai tomar um banho de banheira porque ela tá meio reflexiva e aí ela acaba tendo uma epifania, ou se o vestido que você vai descrever é um vestido de casamento, de um baile importante, ou se a roupa ali significa uma mudança de personalidade que a personagem tá colocando pra fora, nesses casos, beleza. Do contrário, a gente vai assumir que se o personagem é bem limpinho e que ele toma banho e troca de roupa todos os dias, sem que você precise relatar isso todos os dias. Tudo bem, vai, eu tô sendo um pouquinho exagerada aqui, mas o fato é que descrever cada coisinha que seu personagem faz ou pensa, ele torna esse enredo mais arrastado, ele diminui o ritmo da narrativa e, sinceramente, é até meio chato. Falta de descrição. Pois é, o contrário do tópico anterior também é verdadeiro. Aqui a gente tem o que algumas pessoas chamam de síndrome do quarto branco, que é quando o autor ele não fornece informações que dê ao leitor a possibilidade de imaginar aquela cena. É como se para o leitor os seus personagens eles estivessem de fato em um quarto branco, e isso acaba tornando a sua narrativa genérica, sem graça. Personagens sem tons de cinza. Não, eu não tô falando daquele livro lá, mas sabe quando você se depara com protagonistas que são tão perfeitos ou vilões que são tão imperfeitos que parece que eles não têm camadas? O protagonista ele sempre sabe o que dizer, na hora em que dizer, nunca se irrita, nunca entra em conflitos com outras pessoas, ele é certinho demais, ele nem xinga se ele bate com o dedinho no pé da mesa. Na vida real as pessoas não são assim, elas têm os seus dramas, os seus conflitos internos e elas cometem erros. E principalmente elas xingam quando elas batem com o dedinho no pé da mesa. E o contrário também é verdadeiro, um antagonista ele não é 100% mal, ele tem os seus tons de cinza. Então se você tem personagens que são muito lineares na sua personalidade, vai parecer que você tá escrevendo sobre robôs e não sobre humanos. Agora, se a sua história realmente for sobre robôs, aí eu retiro esse tópico. Falta de conflitos. Ao escrever um livro, você quer levar o seu personagem de um ponto A a um ponto B.
E o que vai acontecer entre esses pontos é o que torna a sua história interessante. Esse erro, ele é muito comum se você não planeja o seu enredo, porque você pode acabar negligenciando a inserção de conflitos o suficiente para impulsionar a sua história, sabe? Você não vai estar fornecendo aquela tensão, aquele friozinho na barriga do leitor e nenhuma forma de impulsionar o desenvolvimento do seu personagem. Aqui no canal, como a gente fala muito sobre a escrita de livros para plataformas literárias digitais, que normalmente são livros bem longos, fica mais complicado de fazer esse planejamento do livro inteiro. Então o que eu gosto de fazer é planejar por blocos. Se eu sei que vai ter uma situação ali que ela vai durar 20 capítulos, eu preciso desenvolver, eu preciso planejar os conflitos adequados para esses capítulos, para que eles não fiquem apenas capítulos jogados ali desinteressantes. Como evitar esses erros? E aí, você já cometeu algum desses erros? Me conta aí nos comentários e me conta também o que você fez para poder corrigir esse erro que você cometia. Mas eu acho que a maior dica para evitar esses erros que eu comentei aqui é buscar o equilíbrio. Não peque pelo excesso, mas também não peque pela escassez. Eu sei que achar esse meio termo pode ser um pouco difícil, especialmente quando você está começando, mas bons escritores, antes de tudo, são também bons leitores. Então, começar a ler livros que você gosta, com um olhar um pouquinho mais de estudo, de tentar entender o que o autor está fazendo ali, pode ser um exercício interessante. Além disso, é legal ter também um planejamento da sua história antes de apenas colocar a mão na massa de fato e sair ali digitando. Nesse vídeo que está aqui do lado, eu te falo sobre alguns aplicativos que te ajudam muito na hora de escrever o seu livro, e tem algumas dicas nesse sentido também de planejamento, porque você não aproveita e dá uma passadinha lá.